No vídeo de hoje eu vou gravar sobre os hábitos que mudaram minha vida e de certa forma me fizeram dar um glow up. Desculpem esse som horrível, porque eles estão fazendo obra aqui no prédio de renovação e tudo mais. Eu fiz uma lista pra falar pra vocês e vou iniciar pelo... Assim que eu acordo, eu já tomo água e na primeira hora, antes de tomar meu café da manhã, eu tomo 1 litro de água, geralmente. Então, obviamente que eu não tomo isso tudo de uma vez, mas eu vou tomando aos poucos, porque eu tenho essa garrafa de 1 litro. E aí, geralmente, ela tá cheia, então eu vou tomando ela aos poucos, dentro da 1 hora antes do meu café da manhã. E aí eu tomo creatina, vitamina C e D também, e isso é um outro hábito que eu tenho. Incluir psyllium, que é uma fibra, no café da manhã e no lanche da tarde. É uma coisa que eu comecei a fazer de uns meses pra cá e eu já notei, assim, uma melhora gigantesca no meu intestino, no funcionamento dele. E a saciedade também, eu senti muito menos fome, porque antes eu sentia mais por ansiedade e também porque, querendo ou não, eu sempre tô em déficit calórico. Assim, relativamente baixo, mas sempre tô. Então eu sentia muita fome, assim, muita vontade de ficar comendo. E aí, quando eu incluí o psyllium no café da manhã e no lanche da tarde, eu senti que eu não tinha mais tanta fome. Outra coisa é ter proteína em todas as refeições. Isso é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Eu sei que muita gente já sabe, é uma coisa que todo mundo, os nutricionistas falam, mas é um hábito, assim, que todo mundo deveria ter. E eu sempre falo pra minha mãe, pra ela colocar proteína, porque principalmente no café da manhã é muito importante. Tanto na saciedade, ajuda a questão do pico de glicemia, né? Pra não ficar o açúcar no sangue muito alterado. Então, se tu ingere só carboidrato, esses picos eles são mais altos. E quando tu tem a proteína junto, que ela dificulta o processo de digestão, no caso é mais demorado. Isso auxilia também nos picos de açúcar no sangue. Não ter chocolate doces em casa. Isso é uma coisa que eu já faço há muito tempo, porque eu sei que eu sou uma pessoa descontrolada com chocolate, principalmente. Bala, pirulito, essas coisas eu não sou tanto. Tanto é que eu tinha uma bala aqui em casa esses tempos. E assim, eu demorei meses pra comer, porque eu não como, não gosto de bala tanto quanto eu gosto de chocolate. Então, eu nunca tenho em casa, porque às vezes eu tô com muita vontade de comer doce, só por comer, sei lá. Vou lá, reviro meus armários, não tem nada. E aí... É bom, porque se eu tivesse, eu certamente iria comer, e eu também não sou aquela pessoa que come um quadradinho e tá satisfeita. Eu quero comer tudo. Então eu prefiro não ter, e aí geralmente eu como só no final de semana. Ter sempre minha garrafa cheia do meu lado. Outra coisa importante, além de eu tomar a água já de manhã, assim que eu acordo, eu sempre deixo cheia do meu lado, porque eu vou tomando. E aí, às vezes eu nem tô com sede, que nem as pessoas, elas esperam ter sede pra tomar água. E eu já vou tomando, então eu consigo bater a meta de no mínimo 3 litros de água por dia. E às vezes até mais eu tomo, né? Dependendo do esporte e do quanto eu tô com sede também. Outra coisa que é muito importante é desinstalar o Instagram e TikTok durante a semana. Durante o dia, na verdade, assim, quase todos os dias da semana, eu deixo eles desinstalados no meu celular. E se eu quero assistir algum story, alguma coisa específica, eu olho no computador, no Instagram. E aí é muito bom, porque daí eu só olho ali, tipo, se tem alguma mensagem, olho se tem algum story em específico que eu gosto de assistir e já fecho. Então eu não fico rolando, que nem a gente tem o hábito no celular, e isso é muito bom, porque evita que eu fique no celular durante o dia, eu gosto de fazer minhas coisas, consigo fazer todas as minhas coisas. Ler antes de dormir. Eu gosto muito porque eu sinto muito sono, e principalmente porque eu acordo cedo e durmo cedo, e isso é outro hábito também que eu tenho. Então, quando chega da noite, assim, eu já tô bem cansada, porque eu já fiz minhas coisas, exercício do dia. E aí eu leio e, sei lá, não dá uma página que eu li, eu já tô com os olhos revirando, assim, de tanto sono. Fazer devocional de manhã. Eu comecei isso ano passado, na metade do ano, acho que foi. A minha amiga, ela introduziu esse hábito pra mim. E eu gostei muito porque me deixa mais leve, sabe? Eu acordo todos os dias de manhã e é muito bom porque me deixa mais com o coração calmo, principalmente nessa fase que eu tô agora de procura de emprego, ter as coisas incertas, sabe, pro futuro, coisas que às vezes me deixam chateada, então isso de certa forma me conforta e me deixa com o coração mais leve, sabe? Eu acho que espiritualidade é uma coisa que todo mundo deveria desenvolver, independente de religião ou não. Eu acordo de manhã e já agradeço. Obrigada por ter acordado, obrigada pela noite de sono. Obrigada por não ter dor no pescoço, porque às vezes eu tenho. Então, tipo, são coisas assim que eu agradeço. Pela família, ter saúde, por todo mundo estar bem, por eu ter a oportunidade de fazer exercícios.
Outro hábito também é fazer exercícios. Eu faço pelo menos de 5 a 6 vezes por semana. É uma coisa muito boa pra mim. Eu me sinto muito bem, eu tinha muita crise de ansiedade quando eu morava no Brasil. E agora que eu cuido da alimentação, que eu coloquei o exercício diário na minha vida, é uma coisa que me faz muito bem, eu me sinto muito bem e eu não foco em alta performance. Às vezes eu me dedico mais, às vezes eu me dedico menos, às vezes eu tô sem vontade, mas eu vou mesmo assim. Mas eu acho que o importante é se movimentar, principalmente para quem trabalha de casa, né? Porque às vezes o único momento que a gente vai se movimentar mesmo é quando a gente sai pra ir pra academia, ou pra ver gente, ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é muito importante. Ler livros de todos os tipos. Eu gosto de intercalar entre livros de autoajuda, psicologia, neurociência, e livros de romance, fantasia, suspense, que é aqueles que eu leio, assim, muito rápido, né? E aí, os mais densos e complexos, eu demoro um pouco mais pra ler. E eu acho que é muito importante, porque daí eu adquiro conhecimento através dos livros, adquiro a questão da criatividade, imaginação também através dos livros, e eu acredito que o raciocínio lógico, o raciocínio de pensamento, articulação de ideias, tudo isso é melhorado com a leitura. Então é muito bom. E junto com isso, outro hábito que eu tenho também é escrever no papel, à mão, todos os dias. Alguma coisa eu sempre tô escrevendo. Eu sou uma pessoa muito que gosta de escrever em cadernos. Eu tenho vários caderninhos menores, bloco de notas, post-its. Eu tô sempre escrevendo. E eu acho que isso é uma coisa que é muito boa, que às vezes a gente perde porque muita gente só escreve no computador, né? Teclado e tudo mais. Então, eu acredito que o ato de escrever com a mão, com letra cursiva, é uma coisa que desenvolve também muito o nosso cérebro, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito automatizadas e a gente acaba se perdendo nesse processo. Outro hábito muito, muito importante é comer frutas e muita salada, muitos vegetais todos os dias. Eu sempre tenho, o meu almoço é um balde de salada, geralmente. Assim, eu boto muito alface, pepino, milho, às vezes, se eu tenho legumes no geral, e aí depois eu boto a proteína. E por último, mas não menos importante, pintar as unhas em casa toda semana. Eu sempre pinto as unhas. Inclusive, eu vou pintar amanhã de novo, porque essa aqui já tá saindo um pouquinho que eu pintei semana passada. E eu sempre tive esse hábito de pintar as unhas em casa. E eu acho que isso é muito importante também pra nossa autoestima e cuidado, né, com nós mesmas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou muito longo esse vídeo, mas se gostou, deixa um like, dá um comentário e um beijo, até a próxima.